desculpas, porque... Entendeu? Então, nesse processo, o 502-21-82, continuar o depoimento do senhor Ronda Maria Pinto. Eu acho que ele já respondeu a questão que foi colocada. Tem mais alguma pergunta? Tenho, excelência. O senhor costumava firmar outros contratos desse tipo, de empréstimos e valores vultuosos com instituições financeiras que não fossem bancos? Vários, doutor. Muitos contratos, até hoje ainda faço, com empresas financeiras, e posso citar para o senhor aqui pelo menos umas 2 ou 3 que ainda faço. Esse é o meu negócio, a minha dificuldade. Eu tenho que suportar, às vezes, juros fora do... Eu pago uma conta muito alta, doutor, pelo fato dessa exposição pública aí, e já de bastante tempo, que é uma conta muito alta. Eu perdi negócios com esse negócio de falar. Teve um momento, excelência, que, na verdade... até a Veja fez uma matéria, né, dizendo assim, que não era Diário do Grande ABC, Diário do Grande PT, a maior injustiça comigo, só entendeu? Que eu comprei, paguei, tentando, sabe, e foi por uma coisa, na verdade, não se aceitava, porque como é que pode um empresário de transporte coletivo ser dono de uma empresa de comunicação, e as empresas de comunicações, na verdade, vêm de tradição, de família por família, e eu ser uma pessoa que não tenho nem o curso primário finalizado e chegar a ser dono de uma empresa de comunicação. Então, realmente, eu tive muita dificuldade nesse sentido. Só para encerrar, a pessoa de Elaine é sua assessora jurídica, sua advogada? Doutora Elaine, ela é minha advogada há 26 anos, doutor. E ela participou dessa operação? Ela participa, eu não posso precisar o senhor diretamente em todos os detalhes da operação, mas ela participa de tudo na empresa. Ela mencionou aqui em depoimento que o senhor Oswaldo acabou não executando o contrato porque ele teria te ocasionado um prejuízo, isso é verdade? Não, eu não posso dizer que é mentira dela, talvez o entendimento dela seja esse daí, mas ele não executou em função realmente dessa tratativa nossa, dessa discussão que a gente vem fazendo, ou vinha fazendo, né, de tempo, e ele entendia que eu ia pagar. Eu nunca me neguei a pagar para ele, nunca cheguei para ele diretamente e disse, olha, eu não vou pagar em função disso, eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho a condição, e ele em todos os momentos, ele colocava muito claro para mim, disse, olha, eu vou te ajudar a sair dessa, a resolver esse problema. Era exatamente isso, doutor. Sem mais, silêncio. O assistente da acusação tem perguntas? Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Marcos Valério tem perguntas? Tem perguntas, Marcos Valério? Queria fazer só respondendo a uma pergunta de Vossa Excelência, o interrogado disse que teve numa reunião no hotel no endereço Sena Madureira. Com quem? Eu respondi, eu falei para Vossa Excelência, foi com o Breno Altman. Mais alguém estava Ninguém nessa reunião ou nesse encontro. Não posso nem dizer que foi uma reunião, foi um encontro. O senhor fez referência mais de uma vez à exposição pública e a ser politicamente exposto. Em 2004, outubro, quando teve o empréstimo, o senhor já tinha exposição pública e pode esclarecer o motivo? Infelizmente tinha sim, Excelência, pelo motivo de ter tido um assassinato na cidade de Santo André do prefeito Celso Daniel, e depois o Ministério Público entendia que tinha uma questão de propina, que isso foi, essa morte foi ocasionada pelo fato de propina que havia no transporte coletivo, enfim. E aí começaram-se todas as suposições e aparece o nome da gente na imprensa, porque eu sou o principal empresário da cidade, não tinha como ter uma propina se eu não estivesse participando, porque mais de 70% do transporte, do sistema de transporte da cidade era meu. Então, por essa razão, todo mundo começou a se afastar. Opa, peraí, esse negócio aí, enquanto não tiver resolvido, é melhor a gente ficar de fora. Foi isso daí. O jornal Diário do Grande ABC fazia alguma referência a esses problemas e
participava dessa exposição pública que o senhor sofria? Sempre fez referência e, se eu não me engano, o jornal deve ter hoje em andamento pelo menos umas 6 queixas, crimes do próprio PT, dos Partidos dos Trabalhadores, em função de matérias veiculadas contrárias àquilo que o PT entende que é ruim para eles. Defesa de Nivaldo Quadrado, tem perguntas? Não, excelência. Defesa de Luiz Carlos Casante. Tem perguntas. Oi, senhor Ronan, boa tarde. Boa tarde, doutor. Posso virar para olhar só? Como é gravado, eu prefiro responder olhando para frente. Não Ok. tem problema Mas boa tarde, eu nem sei nem quem é a pessoa, mas tudo bem, doutor. Advogado. Obrigado, desculpa, excelência. Senhor Ronan, eu não quero ser redundante aqui, mas no início do interrogatório, por conta de uma pergunta do magistrado a respeito da apresentação que teria sido feita por Breno Altman, o senhor disse que pode confirmar a apresentação. Essa foi o verbo específico, confirmar a apresentação. O senhor tem algum documento, alguma testemunha que confirme essa apresentação do Breno Altman? Desculpa, doutor, porque eu, na verdade, como o meu grau de escolaridade não é tão avantajado, quando eu falo da confirmação, eu estou aqui confirmando perante ao juízo, ao doutor Sérgio Moro, de que isso é verdadeiro, mas é uma confirmação minha que eu não tenho documento, não tenho nada registrado. Ok, só para deixar registrado. O senhor disse também que foi feito um cadastro, foi preenchido um cadastro para a Vinvest. O senhor tem alguma cópia do documento que comprova esse fato? Doutor, foi encaminhado, não foi preenchido, foi encaminhado um cadastro da empresa para a Vinvest. Eu não posso dizer para o doutor se a Vinvest transgrediu, se é essa a palavra correta, o meu cadastro para algum documento deles lá internamente, mas o cadastro da empresa foi encaminhado, como contrato social, como certidões negativas, como o certidão de endividamento bancário, para quem a gente devia, são essas coisas. O cadastro que eu quis me referir é esse daí. Ok, e quem fez esse encaminhamento da empresa do senhor? O setor meu de cadastro lá, o departamento financeiro é que cuida desses assuntos. O banco pede, ou uma instituição pede, eles vão lá, preparam e encaminham. Tem o nome, a pessoa? Na época, o gerente da empresa era o seu Irineu, e deve ter sido ele mesmo que encaminhou, porque a responsabilidade era dele. Ou talvez ele tenha pedido para levar um boy, para levar, ou talvez ele tenha ido diretamente. Eu não posso precisar, doutor. Só para recordar, senhor Ronan, Irineu seria o gerente do senhor que já faleceu, é esse? Ele faleceu, infelizmente, em 2009, acho que é 2009, isso mesmo. Ok. O senhor teve uma testemunha de defesa, a doutora Elaine Matheus da Silva, que disse que o senhor teria feito reuniões nos escritórios da Vinvest para tratar desse empréstimo. O senhor se recorda onde eram esses escritórios? Doutor, o que eu posso dizer é que foi na Pedroso Alvarenga, você entendeu? Acho que eu devo ter até um cartão ainda, eu acho que eu tenho sim, mas é no escritório do Pedroso. Se eu me perguntar o número, o andar, infelizmente eu não posso precisar. Então foi um escritório só? Foi um escritório, mas eu não sei se lá tinha vários escritórios, ou se tinha outras movimentações, se tinham outras empresas lá que funcionavam no mesmo lugar. Isso eu não posso precisar. Então o senhor não pode afirmar também que é no escritório da Vinvest? Não, isso eu posso afirmar, sim, senhor. Então, já que é no escritório da Vinvest, que tamanho que era esse escritório, o senhor se recorda? Doutor, desculpa. Um escritório grande, com muitos funcionários, muitas máquinas? Não, eu fui atendido numa sala de reunião, doutor. Mas não passou por recepção, nada disso? Não, eu fui atendido, eu tinha uma recepção, eu sei que me levaram para uma sala, eu creio que tinha outras salas lá, porque eu vi algumas portas, mas é natural que deve ter me levado numa sala de reunião e dali o atendimento. Agora eu não posso ver o tamanho do escritório, infelizmente eu não vi, não fui olhar isso também. Ok. Na época do empréstimo, o senhor se recorda se o senhor se informou ou pesquisou se a Vinvest tinha capital, ou mesmo era o escopo da empresa fazer empréstimos?
Doutor, na verdade, eu não fiz nada disso, que aliás eu devia ter feito, né? Porque senão, se eu tivesse feito tudo isso, talvez eu não estivesse passando o que estou passando hoje aqui, não querendo incriminar a Vinvest, muito pelo contrário, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade a minha ansiedade pelos recursos eram muito maiores. Hoje eu não vendo e nem compro, nem pego dinheiro emprestado com ninguém sem saber a origem. Mas, infelizmente, naquele momento eu não fui ver, nada disso. Se a empresa tinha, não, nenhum, até mesmo um banco de primeira linha, hoje as coisas são diferentes. Naquela época eu tinha uma necessidade e fui lá e busquei. Se alguém talvez tivesse falado comigo que era de um agiota, eu não sei se eu não pegaria também da mesma forma, entendeu? Mesmo sabendo de problema. Mas eu não vi, eu não olhei o capital social da Vinvest e nem tinha que olhar, doutor. Ninguém do corpo jurídico da empresa também fez? Não fez. Quer dizer, eu acho que é o contrário aí. A Vinvest é que olhou se tinha possibilidade de me emprestar ou não. A testemunha Elaine também afirmou durante o depoimento dela que o empréstimo de 6 milhões realizado foi devidamente contabilizado. O senhor confirma isso? Confirmo, está contabilizado. O senhor Oswaldo Vieira, quando foi interrogado aqui, disse que esse empréstimo ele não foi para frente, ou seja, ele não se efetivou. Não entendi a pergunta, doutor. O senhor Oswaldo Vieira, quando foi ouvido aqui... Que sentido, doutor, que não se efetivou? Porque ele teria afirmado aqui, ele teria dito que devolveu as notas promissórias. Assim, que não foi devolvido o valor. Isso, dizendo, tá? Que efetivado é uma... Duas vias. Tá aí, Isso eu acho que ele respondeu já, né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Então, o senhor Oswaldo Rodrigues afirmou em seu interrogatório que devolveu todas as notas promissórias do negócio ao senhor. O senhor confirma isso? Imagina, se eu tivesse devolvido, eu estava dizendo aqui, estava apresentando as notas promissórias aqui para o juiz e dito, olha, eu recebi as promissórias, mas não paguei, ou qualquer coisa. Eu tive uma dificuldade aqui, pelo menos por a informação do meu advogado, que eu fiquei um tempo em dificuldades aqui com o juiz em função de não apresentar os recibos, que foi pedido para que eu apresentasse os recibos de pagamento. Agora, se eu tenho as promissórias, eu não vou apresentar, imagina, não tem nada disso. A testemunha Elaine afirmou que o senhor pagou 5, 6, 7, 8 parcelas. Essas o senhor tem a promissória? Eu não tenho porque exatamente eu não tenho a obrigação de guardar isso daí, segundo a informação dos meus técnicos, você entendeu? Quer dizer, então, na contabilidade não tem mais esses documentos, como não tem outros documentos também lá, comprobatórios, que são 5 anos, segundo os meus técnicos, eles já eliminam os papéis. Senhor Ronan, houve uma pergunta aqui do magistrado a respeito do valor de 6 milhões, onde teria sido descontado 400 mil reais. O senhor afirmou, os quase 400 mil reais, segundo eles, seriam taxas contratuais. Quem seriam eles? Não, segundo as tratativas do negócio, o negócio lá são eles, Luiz Carlos Casante, tudo, isso é um custo que realmente tem em operação bancária. Então, seriam eles, não tem outra pessoa, seria só o senhor Luiz Carlos Casante, correto? Desculpa, é que o senhor está me pegando aqui eles, porque às vezes eu falo do senhor Oswaldo e falo de Luiz Casante, mas o estruturador é o senhor Luiz Casante, que estruturou toda a operação. É que no depoimento do senhor prestou na Polícia Federal, o senhor disse que não sabia sobre a afirmação de Oswaldo Rodrigues, que ele e Luiz Carlos Casante tiveram comissão de 5% em virtude de intermediar o contrato em questão. Doutor, mas eu não sei mesmo, eu não posso afirmar para o senhor que era comissão ou não, você entendeu? Eu posso afirmar que é um custo operacional, que é um custo da operação, foi isso daí. Agora, eu não tenho conhecimento se era comissão ou o que é, de forma que eles tratavam isso. O que eu sei é o seguinte, eu assinei um contrato de 6 milhões e recebi 5 milhões e 600 ou 700. Quer dizer, o meu entendimento foi esse daí. Agora, se a comissão, eu acredito que é o custo das taxas de contratos, entendeu? Só tem mais uma última pergunta, senhor Ronan. Mesmo o senhor Luiz Carlos Casante tendo todo um protagonismo que o senhor relatou aqui em juízo, por que em abril de 2016, quando o senhor foi ouvido na Polícia Federal, o senhor disse que não sabe se conhece pessoalmente o senhor Luiz Carlos Casante?
Eu expliquei isso daqui, eu não disse que eu não sei, eu disse que eu não estava me lembrando porque eu não sabia qual era o motivo e de que forma foi a pergunta que me foi atribuída. Eu não sabia por que é que eu tinha sido conduzido até aquela situação, até aquele momento. E eu com a colaboração do delegado, e se não me engano do doutor que está aqui presente, eu não sei qual deles, não posso me lembrar agora, que colaboraram e me mostraram a foto e colocaram tudo, e eu disse, não, então é esse aqui. Sobre esse assunto aí eu esclareci. Se está no depoimento ou não, mas isso foi esclarecido, doutor. Então, só para terminar, já que o senhor fez referência à foto, Excelência, será que pode ser mostrada a foto para ele que foi exibida na oportunidade? Ela está na folha 669, anexo 140 da denúncia. Essa aqui, doutor? Essa aí, eu queria confirmar com o senhor Ronan se foi essa que foi exibida para ele. Essa aqui também foi exibida para mim. Mas, essa quem seria? O senhor reconhece a pessoa ou não? Doutor, se não me engano, eu acho que é Breno. Entendeu? Eu acho que sim. Entendeu? Outra foto? Não tem, só tem essa juntada só. Então. E a única referência ao depoimento de foto exibida é essa. Só por fim, o senhor estava acompanhado de advogado naquela oportunidade, né, doutora Elaine? O senhor está falando qual é a oportunidade, doutor? Na oitiva na Polícia Federal, esse depoimento. Eu estava acompanhado da doutora Alexandrina, se não me engano é isso, doutora Alexandrina, que era uma advogada representando um outro advogado que se dispôs a vir fazer o trabalho para mim, que é o doutor Toron, né? E a doutora Elaine, ela acompanhou esse depoimento como me acompanhou no meu apoio, né, no tempo que eu tive segregado. São essas perguntas, só, Excelência. Certo. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Breno Altman tem perguntas? Sim. Posso tomar mais uma água, Excelência? Boa tarde, senhor Ronan. Desculpa. O senhor disse que em determinado momento o senhor Boa estava tarde, preocupado com a obtenção do empréstimo. O senhor tentou obter de conhecidos, de pessoas, das suas relações, informações sobre empresas que pudessem fazer essa operação? Doutor, desculpa. O senhor pode repetir para mim? Pois não. O senhor disse que em determinado momento o senhor estava muito preocupado com a obtenção do empréstimo para fazer frente aos compromissos que tinha e as dificuldades que tinha para obter esses empréstimos no sistema bancário. O senhor pediu informações sobre empresas que pudessem ajudá-lo a obter esse empréstimo junto a conhecidos, pessoas de suas relações? Não pedi para ninguém, não. E no caso do senhor Breno Altman, porque o senhor disse que o senhor Breno Altman que lhe indicou a Via Invest, foi o senhor que perguntou ao senhor Breno Altman ou ele lhe fez a sugestão? Não foi uma pergunta diretamente. Em cima daquilo que nós tínhamos conversado, que eu já coloquei para o senhor aí, do meu conhecimento, né? Houve a minha fala nesse sentido, entendeu? Mas não foi, eu não saí perguntando para ele se ele tinha alguém para me emprestar um dinheiro. Quando o senhor diz que houve uma fala sua nesse sentido, então eu entendo que o senhor teve a iniciativa de tratar este assunto de necessidade de uma empresa para fazer o empréstimo. Exatamente. Eu realmente falei isso mesmo, como falo em qualquer lugar que eu chego. Entendeu? Estou entendendo então também que não foi o senhor Breno Altman que fez ao senhor, veio lhe fazer de sua própria vontade a sugestão de que o senhor deveria procurar uma empresa conhecida como Via Invest. Doutor, eu não disse isso, eu não estou aqui culpando o seu Breno Altman, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo isso, eu só estou querendo precisar. Mas eu não disse isso, que ele que me indicou, que me levou, que, certo, né? Houve uma sugestão e a partir daí deu o negócio. Perfeito.
nessa sua relação com o senhor Breno Altman e também nas suas relações para a obtenção desse empréstimo, em algum momento Breno Altman interferiu nas negociações desse empréstimo, seja como representante seu, seja como representante da Via Invest, seja como representante do PT ou de quem quer que seja? Em nenhum momento, eu nunca vi o seu Breno Altman e a minha conversa com ele, e não se tratava de assunto de PT ou de qualquer outra entidade. O senhor Breno Altman foi encarregado de tratar com o senhor a respeito de uma suposta chantagem que o senhor estaria fazendo contra o PT? Imagina, isso nunca existiu chantagem e nem tratativas com ninguém, entendeu? Isso é tudo coisas do dia a dia aí que se falaram, né? Usaram aí, que é muito comum usar esse caso de Santo André como um factoide para, às vezes até para encobrir outras, uma cortina de fumaça. Isso eu venho pagando excelência. E muito com isso, já participei de várias CPIs, várias ou algumas CPIs, tudo em função dessa questão de Santo André, porque tem a questão da propina. Eu fui parar numa CPI de bingo, né, que não tinha nada a ver com transporte ou com qualquer outra situação com relação a Santo André, e fui lá. Quer dizer, então nunca existiu isso daí. Imagina fazer uma chantagem ao presidente da República de um país, ou a chantagem a um ministro de Estado, certo? Uma pessoa que fizer isso tem que ser banida da sociedade na mesma hora, pelas próprias vítimas aí, que são pessoas que, pelo menos naquele momento, podia tomar essas medidas. Senhor, eu agradeço suas respostas, não tenho mais perguntas. Obrigado. Tá certo, doutor. Defesa de Natalino Bertin, tem perguntas? Tá bom, doutor. Defesa de Oswaldo Rodrigues. Boa tarde, senhor Ronan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Senhor Ronan, eu gostaria só de entender um pouquinho melhor. O senhor, salvo engano da minha parte, relacionou a não cobrança pelo senhor Oswaldo a esses relacionamentos que o senhor disse ter tido com ele em relação a essas operações em que seriam utilizados direitos creditórios para compensar ou para fazer frente a dívidas das suas empresas, correto? Correto. As não cobranças ele sempre me cobrou, doutor. A pergunta veio de uma execução, né, ou de um protesto. Sim, de cobrança coercitiva, né? Só para eu entender melhor, senhor Ronan, porque não ficou muito claro para mim, já desde o depoimento da testemunha, a doutora Elaine, e hoje o senhor novamente falou que houve 3 tentativas, né, em relação a essas operações. Então eu queria só entender melhor. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Uma primeira tentativa foi oferecimento de direitos creditórios para Expresso Nova Santo André, para parcelas vincendas. Vincendas, isso. É isso? Isso foi quando? Isso foi exatamente, nós começamos a conversar no início de 2006, que foi quando eu parei de fazer os pagamentos no final de 2005. Nesse período, a Expresso Nova Santo André, ela era adimplente com as suas obrigações fiscais? Melhor dizendo, o senhor pagava 100% dos seus tributos mensalmente? Pagava, não sei de todos os tributos, mas eu tinha até já tinha uma pendência anterior da Expresso Nova Santo André, que estava em juízo, que tinha uma obrigação de depósito em juízo, eu não me lembro agora os valores, né?
mas ela tinha pendências, mas naquele momento a gente pagava de vincendas, e ele ofereceu tanto para a Expresso quanto para qualquer uma das outras empresas que eu tivesse. Tá, mas nesse primeiro momento, foi para Expresso Nova Santo André, exatamente. Quais eram os valores desses direitos creditórios oferecidos à época? Eu não me lembro, doutor, eu só exemplifiquei aqui Qual era o valor mensal dos tributos devidos pela Expresso Nova Santo André à época? Na época também teria que ver, doutor, eu não me lembro corretamente, não. O senhor não sabe nem o valor dos créditos oferecidos, nem o valor dos débitos. Se passaram muito tempo. Não é que eu não sei, agora mesmo eu não posso precisar, mas eu posso verificar esses valores e apresentar aqui. E essa chamada primeira tentativa do senhor, né, que começou em 2006, ela se encerrou em que momento? Eu acho que nunca houve um encerramento, né, de tudo. É que tentava de uma forma, não dava certo, tentava outra, não dava certo. Eu acho que isso transcorreu 2006, 2007, por aí. Mas só para eu entender, porque o senhor enumerou 3 tentativas, eu quero entender quais são as 3 tentativas. A primeira, Expresso Nova Santo André, parcelas vincendas 2006. Exatamente. A segunda tentativa, qual é? A segunda tentativa foi exatamente quando eu coloquei a primeira, é porque ela é de parcelas vincendas, certo? A segunda tentativa que nós fizemos foi a de saldo devedor. Quando foi isso? Acredito que em 2008, mais ou menos. O senhor se lembra o valor dos créditos oferecidos? Não me lembro. E a terceira tentativa? A terceira foi exatamente quando eu já tinha parcelado os débitos. O senhor disse que isso culminou com uma fiscalização da Receita Federal, que teria feito uma autuação do senhor, o senhor mencionou aqui no ano 2012. Isso. Essa fiscalização levou em conta isso que o senhor chama de primeira tentativa, débitos vencendos, ou segunda tentativa, débitos vencidos? A segunda tentativa dos vencidos, porque os vencendos a gente não conseguia nem colocar, só entendeu? Porque a gente tentava, não tinha trânsito de julgado, era assim, trazia um material, passava por uma análise, ele mesmo chegava, não vai dar, isso aqui não tem como a gente colocar, seria como se eu deixasse de pagar o imposto, eu na verdade estaria devedor daquele valor ali, porque não era compensado. Então, o que eu gostaria de entender só é se os débitos já estavam vencidos e obviamente constituídos, né, para o senhor fazer por que houve essa autuação da Receita? Houve atuação da Receita, doutor, eu vou explicar para o senhor já lá no final, certo? Porque nós colocamos o direito creditório no balanço, que eu posso comprovar para o senhor, entendeu? E para Vossa Excelência aqui, foi colocado o produto lá, por orientação do senhor Oswaldo, certo? Que me garantiu que não teria nenhum problema. Mas eu tive o cuidado ainda de colocar, porque colocar é o seguinte, o senhor sabe como é que funciona, eu não posso explicar detalhadamente aqui, mas conheço o caso. Quer dizer, você diz, olha, eu estou aqui com esse documento, por essa razão eu não preciso pagar X, certo? Obviamente, não preciso pagar aquilo tudo, mas aí eu ponho na guia, eu ponho no DARF um valor e coloco aquele direito creditório ali, certo? Então eu fiz isso. Logicamente que a Receita não percebe isso no momento que a gente faz. Então o que nós fizemos? A gente mandou uma carta para a Receita Federal, no administrativo, dizendo de tudo que nós fizemos. Entendeu? Eu tenho esse documento para mostrar para Vossa Excelência e para quem de direito for. Aí encaminhamos para lá. A Receita mandou um outro comunicado dizendo que aquilo não era dedutível. Certo? Imediatamente nós refizemos o balanço e encaminhamos e pagamos aquele valor, que era por ordem de 2,5 milhões, que não era culpa do seu Oswaldo. Essa dívida não era do seu Oswaldo, essa dívida era da empresa mesmo, nesse momento aí, certo? Que nós utilizamos foi o crédito dele. E aí, em seguida, a Receita disse que não estava aprovado aquilo ali, nós retiramos, pagamos o valor, se não me engano, quase 3 milhões de reais naquela época, e depois
a Receita Federal, eu não posso precisar qual é o time aí, de quando nós colocamos e quando a Receita fez a fiscalização. Fez a fiscalização, detectou que nós tínhamos alterado o balanço em função de colocar um direito creditório lá, que era ilegal, e multou a gente naquele valor dos 2,5 milhões com mais 100% de correção, de multa. O senhor disse que pagou, e mesmo tendo pago, a Receita... Mesmo tendo pago, doutor, o processo está no administrativo e quero dizer para o senhor... Qual é a empresa que foi fiscalizada e autuada? Diário do Grande ABC. Na Expresso Nova Santo André não houve nenhuma autuação? Não houve porque a gente não colocou na Expresso. Ok. E a terceira tentativa? Eu expliquei para o senhor aí. 2015? Já. Ah, tá, desculpa. 2015, o senhor Oswaldo veio novamente para tentar de novo, mas eu nem sei o que é que ele tinha, porque já não tinha mais o interesse, porque aquele débito que eu tinha já estava parcelado através da lei que está até hoje, 11.941, eu não me lembro agora, mas os débitos já estavam parcelados. E segundo as informações, você não pode pagar débito parcelado com direito creditório.